E a gente começa falando da sessão movimentada hoje na Câmara de Vereadores de Aracaju. Os parlamentares passaram toda a manhã analisando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram apresentadas mais de 30 emendas. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias estava prevista para começar assim que iniciou a sessão. Houve até um pedido do líder da oposição, Elber Batalha, para que não houvesse o pequeno expediente, para que a votação acontecesse mais rapidamente. Só que a sessão foi suspensa e haja conversa ao pé do ouvido, principalmente dos integrantes da bancada governista, o que causou muita demora. Infelizmente, devido a essa discussão da bancada do prefeito, que não está se entendendo muito sobre se vota ou não vota a favor da LDO, tivemos um atraso aí de 1h30 no início dos trabalhos. Estranhamente, o vereador Irã Barbosa, que faz parte da bancada, não foi chamado para uma reunião entre os governistas. No painel de presença dá para perceber a saída dos vereadores. Irã Barbosa não soube explicar. Sobre a reunião, eu realmente não estou sabendo nenhum detalhe sobre ela, não fui convidado, se está havendo, não estou sabendo, mas também entendo como um processo natural as bancadas poderem discutir. Eu não fui chamado para nenhum tipo de debate. A explicação veio do líder do governo, professor Antônio Bittencourt. Os vereadores estão com dúvida em aspectos X ou Y, a gente, como muito democraticamente, como o presidente sempre atuou, a gente para e conversa, das pausas e trata. Por que o vereador Irã não foi chamado para essa reunião entre a bancada governista? Não houve reunião de bancada, alguns vereadores participaram. A bancada composta por 17 não teve 7 nessa reunião. Foi uma conversa informal. 1h30 depois, começa a votação. Quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias chega à Câmara de Vereadores de Aracaju, é verificada pela Comissão de Finanças, que analisa o conteúdo da LDO e apresenta emendas. Dessa vez, houve emendas referentes a melhorias na infraestrutura da cidade e também na valorização do servidor público, inclusive com a realização de concurso público. Todas essas emendas foram aprovadas por unanimidade. Foi super importante essa votação. A comissão produziu 2 emendas, um total mais ou menos de 7, assim, seguindo o primeiro bloco e o segundo bloco, mas de forma que ali nós colocamos os anseios, não só da população, das comunidades, bem como a valorização do servidor público, na esfera do executivo e na esfera aqui dessa casa. Em seguida vieram as emendas dos parlamentares. Ao todo foram 31 emendas. O vereador Irã Barbosa encaminhou emendas de valorização salarial dos servidores públicos e que foi rejeitada por maioria. E também uma outra emenda de Irã reforça que deve estar na LDO o aumento dos investimentos em educação de 25% para 28% em 2018, já previsto no Plano Nacional de Educação. E foi aprovada. A LDO ela é uma lei que prevê diretrizes para o orçamento de um ano e o Plano Municipal da Educação prevê diretrizes para uma década e determina no seu artigo 8º que tanto o PPA como a LDO, como também as leis orçamentárias anuais, têm que estar vinculadas às definições contidas no Plano Municipal da Educação. E uma delas é de que a partir do ano que vem nós teremos que ter investimentos no setor educacional superior ao que vem sendo praticado até hoje. Mais uma emenda polêmica foi a da vereadora Emília Correia. Ela pede limites no gasto com comissionados em Aracaju em 2% do valor da receita prevista para 1,9 bilhão. Cargos comissionados em excesso acaba prejudicando a gestão, acaba prejudicando o aracajuano, já que vivemos num momento de crise, né? E é só o que se fala, não justifica um número de cargos de comissão tão elevados quando nós temos os funcionários, aqueles que são já, digamos assim, concursados, aqueles que são estatutários. E a votação prosseguiu durante toda a tarde e entrou pela noite. O repórter Cláudio Rocha está neste momento lá na Câmara de Vereadores de Aracaju e vai trazer as últimas informações. Cláudio, boa noite. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Nesse momento, a LDO está em segunda discussão. Os vereadores
discutindo bastante aqui no plenário na Câmara Municipal de Aracaju. Ao todo, 34 emendas foram apresentadas e apenas 14 foram discutidas até o momento. A vereadora Emília Correia apresentou uma emenda que pedia limite nos gastos dos comissionados, mas essa emenda foi rejeitada, hein, vereadora? Boa noite. Boa noite. É lamentável, né, essa emenda ter sido rejeitada quando se fala tanto em crise, quando se fala tanto em enxugar o orçamento, e os comissionados ultrapassam muito isso, e o serviço da prefeitura e da gestão não iria ser atrapalhado. A gente precisava realmente reduzir esses gastos comissionados, sabendo da importância deles, mas dava para reduzir, exatamente por conta do próprio discurso da situação sobre a crise. Mas foi rejeitada, a gente fez a nossa parte, né, buscando isso. Não aconteceu, mas pelo menos aconteceu a aprovação de uma outra emenda que eu considero muito importante para o parlamento, para a independência, que é a emenda impositiva, que outros municípios no Brasil já têm, a União já tem, já estabeleceu, onde o vereador não toca em dinheiro nenhum, mas pode indicar um valor para corrigir uma praça, uma rua, e isso dá independência ao parlamento. E graças a Deus, essa foi aprovada. Vereadora, muito obrigado pelas informações. Aqui também o vereador Cabo Amintas, uma discussão bastante acirrada aqui na Câmara. Agora há pouco o senhor teve uma discussão mais intensa com o Vinícius Porto. Foi o que houve? Boa noite. Boa noite. Na verdade, isso é normal no parlamento. Às vezes os ânimos ficam mais aflorados. A gente só não aceita insinuações por parte de alguns vereadores. Graças a Deus, é o nosso primeiro mandato e não temos nenhum passado político. O que a gente não aceita é que alguns vereadores coloquem em dúvida a nossa idoneidade. Então, é necessário que quando o vereador diz nessa casa, eu sei quem é você, ele diga realmente o que ele pensa de nós. É necessário que ele diga, porque a nossa preocupação aqui é lutar pelo povo. Será que alguns vereadores estão fazendo isso? Essa é a nossa preocupação, Cláudio. Nós não temos preocupação nenhuma com a opinião de colega parlamentar. Que me elegeu foi o povo e eu devo satisfação ao povo de Aracaju. Vereador, a juíza de direito Simone de Oliveira Fraga determina que a Câmara instale a CPI do lixo. Como o senhor avalia essa decisão? Com bastante felicidade, né? É um momento histórico, é um dia histórico para Aracaju, é um dia histórico para Sergipe. Está de parabéns, judiciário. Eu não tinha dúvida em momento nenhum de que iria acontecer essa decisão. E não tinha dúvida porque acredito no judiciário sergipano. Agora, cada um vai arcar com o que fez. Essa sujeira que está debaixo do tapete, que está escondida em cima de uma torre, realmente agora vai aparecer. E cada um vai pagar pelo seu ato de corrupção, que não é pouco. Eu não tenho dúvida disso. A CPI vai vir para investigar de 2010 até os dias atuais e cada um que se prepare para responder pelos seus atos. Muito obrigado. Por aqui também o vereador da bancada do prefeito, Isaac Silveira. Vereador, boa noite. Como avalia até o momento essa discussão aqui na Câmara? Extremamente produtiva, né? Os vereadores discutindo todas as emendas, algumas aprovadas, outras rejeitadas pela grande maioria, mas eu tenho certeza que o intuito de todos é construir, né, as possibilidades para que o prefeito Edivaldo Nogueira, de fato, consiga levar Aracaju a um patamar bem melhor do que o que encontrou. Então, temos convicção que as nossas votações não vão de encontro aos anseios do Executivo em todos os momentos. Mas as que foram aprovadas, elas, sobretudo, subsidiam, ajudam a Prefeitura a colocar Aracaju em outro patamar. A Justiça acaba aí de determinar que a Câmara instale a CPI do lixo. Qual vai ser a posição aqui da Câmara? Olha, decisão judicial se cumpre. A mesa deverá ser notificada e, consequentemente, deverá instalar a CPI. Nós vamos fazer todo o processo conforme está regimentalmente concebido e tenho certeza que aquilo de melhor que pode ser produzido por uma CPI, assim o será, porque essa casa está sendo pautada pela lógica, pela honestidade e pela coerência. Muito obrigado pelas informações. Portanto, a discussão segue aqui na Câmara de Vereadores e pretende entrar, quem sabe, pela madrugada, viu, Gilmar? Volto com você. Ok, Cláudio. Obrigado. Boa noite para você.